Graça e paz, queridos. Um prazer estar com todos aqui. Que Deus abençoe a todos os meus amados irmãos. Amém. Que Deus possa abençoar a vida de vocês que estão online com a gente aqui. Amém. No Instagram, aqui no Facebook também. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Que o Senhor possa guardar a vida de todos vocês. Amém. Estamos felizes aqui de estar com os irmãos. Feliz de poder recebê-los aqui conosco. E eu creio que Deus tem uma palavra. Aguardar aos irmãos entrar. Paz do Senhor, irmã Patrícia. Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos que já estão entrando aí. Já vão preparando aí o coração para a nossa oração. Para que Deus ele possa falar conosco. Amém? Segundo a sua vontade, segundo a sua palavra. Deus ele tem uma mensagem para o nosso coração. Os irmãos que estão entrando agora, já quero deixar aí o aviso. Não se esqueçam, amém? Não se esqueçam aí. Esse sábado agora o nosso Dar Tour, queridos, vamos ser solidários, vamos ajudar a vidas, ajudar pessoas, amém? Pessoas que estão necessitadas, pessoas que estão precisando de alimento, de ajuda. E nós aqui da Nova História queremos contar com vocês. Queremos contar com todos vocês aí, amém? Você aí que tem essa condição, que pode nos ajudar a contribuir. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Nossa pastora Natália já está com a gente aí. Glória a Deus por isso. Amém? Nossa irmã Cláudia também. Aqui no Face a irmã Lari já está aí. Pastora Silvia que está aqui do meu lado acompanhando também. Vitinho. Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Pode deixar aí os cumprimentos, a paz do Senhor a todos. Amém? Eu creio que hoje Deus vai falar mais uma vez conosco. Como nós aprendemos a respeito do renovo, aprendemos um pouco mais a respeito das bênçãos do Senhor, daquilo que Ele tem para a nossa vida. Eu creio que Jesus, irmãos, tem algo novo para nós. Você que pode também compartilhar, compartilha aí. Amém? Compartilhe com aquele irmão, compartilhe com aquela irmã, né? Você que possa aí marcar alguém, marque alguém também aí, para que nós possamos alcançar as pessoas, vidas serem alcançadas, né? Esse é o nosso objetivo aqui no Instagram, aqui também no Face. Amém? Eu creio que Deus ele ainda tem algo maravilhoso. E eu estou muito feliz, irmãos, muito feliz com Jesus. Né? Quero deixar já também aqui aos irmãos a notícia da mãe da pastora, que a cada dia vem melhorando, a cada dia vem conseguindo aí, né, juntar as forças através da fé, e nós temos acreditado que logo em breve ela estará aqui de volta em nome de Jesus. Amém? Os irmãos que estão entrando, o irmão Hérito, o irmão Diel, a irmã Jéssica que também está aí, nossa irmã Amélia, nosso irmão Douglas aqui no Instagram, né? Nosso irmão Duda, grande amigo, amém? Nosso irmão Galdino, que também está aí com a gente. Vamos acompanhar, vamos ouvir o que Deus tem para a nossa vida essa noite. Confesso que é difícil, irmão, ter o louvor aqui, a adoração, né? Nós estamos habituados, mas a gente entende, né, irmãos, que é uma fase, né? Eu sei que vai passar, e em nome de Jesus, logo, logo estaremos juntos. A pastora Márcia também já está conosco. Pastor Pedro, que também está aí junto. Amém? Hoje Deus tem uma palavra. Nós falamos sobre renovo, né? Falamos sobre renovo. E Deus realmente nos renovou, tem nos renovado. Né? Está surgindo aqui pedidos de oração, né? Pelo nosso irmão Marcelo, né? Está com Covid-19, entubado. Essa doença está complicada, irmãos. Mas nós temos que continuar acreditando em um Deus poderoso. Continuar acreditando em um Deus que muda história, muda situação. Um Deus que transforma vidas. Um Deus que é um Deus do impossível. Amém? Eu creio que Deus ele pode mudar a situação como mudou da minha sogra, como tem mudado a cada dia. Hoje, infelizmente, nossa irmã Sheila perdeu, né, a amiga que trabalha com ela perdeu o esposo, o Ricardo, que estava lutando.
mas a gente sabe que em tudo também Deus tem um propósito. Então é momento de nós acreditarmos que até na morte Ele tem um propósito, irmãos. Em tudo Ele tem um propósito. Então quero que você reúna aí a tua família, convide aí, amém, os seus amigos, pastores que já chegaram aqui, compartilhe aí, amém, marque as pessoas que você entenda aí que precisam, necessitam ouvir a palavra do Senhor. Nós estamos hoje dispostos a ensinar, a falar do amor do Senhor. E como nós temos falado, irmãos, tudo aqui é por amor e nós temos traçado estratégia para ajudar vidas e ajudar pessoas. Como eu sempre costumo dizer, irmãos, é momento de nós sermos verdadeiros, né, irmãos? Nós sermos sinceros na presença do Eterno. O mundo está corrompido, né? O mundo está fraudulento, o mundo está, né, irmãos, totalmente na contramão do que Deus ensinou. Mas nós estamos buscando a prática do Evangelho a cada dia, né, irmãos? Estamos buscando a prática do Evangelho a cada momento. E eu tenho certeza que nessa noite não será diferente. Prepara teu coração, você aí na tua casa, no teu lar, convide a tua família, prepara aí o coração deles, porque o Senhor hoje Ele tem uma palavra para nós e eu creio que Ele vai falar ao teu coração, amém? Eu queria convidar você a orar, queria convidar você aí que está no teu lar, você que está chegando agora, amém, a orar conosco. Vamos orar pela vida, né, do nosso irmão Marcelo aqui que pediu, os demais irmãos que têm nos pedido oração. Hoje na hora do almoço ali na empresa nós juntamos com o pessoal ali, levamos um violão, adoramos ao Senhor ali na hora do nosso almoço, mantendo ali o distanciamento, no estacionamento ali da empresa, e Deus manifestou coisas grandes ali no nosso coração. Foi muito lindo, né? A gente poder adorar ao Senhor em todo momento, e eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. Mas nesse momento eu queria convidar você, meu irmão, minha irmã, a estar orando conosco. E eu sei que nessa oração você apresente aí. Apresente as pessoas que você conhece, que está em dificuldade, que está desanimado, que está triste, que está sem força para lutar, para caminhar, para continuar. Apresente essas pessoas, coloque elas diante do Senhor, coloque elas diante daquilo que Deus tem para a vida delas, porque chegou o momento de nós orarmos a Deus e falar com o Pai, amém? Então vamos orar ao Senhor. Vamos fechar os nossos olhos, vamos entregar a Deus tudo aquilo que Ele, irmãos, pode fazer por nós, a qual nós não temos o poder de fazer. Então feche teus olhos, se você tiver com teu familiar aí, convoque ele, chame ele ao teu lado e vamos dizer: Senhor, Pai, nesta noite tão maravilhosa, Senhor, Pai, nós queremos adorar ao teu nome, Senhor. Engrandecer a Ti, meu Pai, mais uma vez e pedir a Tua misericórdia, meu Pai. Meu Deus, pela vida do nosso irmão Marcelo, que foi solicitado, meu Pai, que está entubado, Senhor. Pela vida dos irmãos, meu Pai, que talvez estão passando por momentos difíceis, Senhor, em busca, Senhor, da transformação ou de um milagre. Meu Pai, eu sei que assim como eu, muitos que estão nessa live agora, Senhor, muitos que estão ouvindo esta palavra, Senhor, muitos estão necessitando, precisando de uma mudança e de um milagre, Senhor. E Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos mais uma vez, meu Pai, pedir e clamar, Senhor, e dizer, meu Pai, que só o Senhor tem o poder nas mãos, meu Pai, para mudar essa situação. Meu Pai, aonde estiver, Senhor, um coração, meu Pai, um coração contrito, um coração angustiado, um coração preocupado, Senhor, um coração que talvez esteja com medo, Senhor, preocupado, meu Pai, com este momento, com estes dias que temos vivido, Senhor, nos ensina a confiar, Senhor, nos ensina a acreditar, ó Pai. Senhor, nós queremos ser motivados pela Tua essência, pelo Teu Espírito, não por um momento, Senhor. Então, Pai, onde estiver alguém talvez no leito de uma UTI que vai receber esta oração, meu Pai,
ou que também esteja, meu Pai, recebendo outras orações, Senhor, que nós possamos unir a nossa fé. Se tiver alguém, meu Pai, que está nos assistindo, nos ouvindo, Senhor, meu Pai, que a cura chegue até o lar dele, Senhor. Meu Pai, se tiver alguém neste momento, meu Pai, aqui, Senhor, no Instagram, no Face, que vai ver no YouTube, Senhor, Pai, que em nome de Jesus seja alcançado, Senhor. Seja em nome de Jesus, meu Pai, a tua bênção, meu Pai, que as tuas mãos poderosas, Senhor, possa ir de encontro, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa, em nome de Jesus, visitá-lo, Senhor, e que nenhum mal, meu Pai, chegue ao nosso irmão José Raimundo, Senhor, a qual também tem aqui um pedido de oração, Senhor. Meu Deus, que possa ser alcançado, ser transformado, Senhor, que ele possa ser tocado pelo teu Espírito e ser curado, Senhor. Assim também todos que estão nessa live, Senhor, que anseia, meu Pai, que em breve, Senhor, estaremos juntos, Senhor. Em breve, ó Pai, estaremos unidos, Senhor, novamente, meu Pai, em reuniões, meu Pai, para glorificar ao teu nome, Senhor. Essa fase vai passar, esse momento vai passar, Senhor, e nós vamos, ó Pai, cantar o hino da vitória, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te glorificamos, ó Deus, em tudo, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Irmãos, está tudo ok, ó, o áudio, amém? Como está aí a imagem, está tudo tranquilo, os irmãos estão conseguindo acompanhar? Está pelo da igreja aí, né, pastora? Amém? Está pelo da igreja? Amém? Glória a Deus, que eu tenho 2 logins aqui para não entrar pelo meu, né? Eu entro pela da igreja. Glória a Deus, amém, que bom. Então chegou o momento da palavra, irmãos. Chegou o momento de nós compartilharmos junto. Se você tiver com sede da palavra, irmãos, deixa o seu amém aí. A gente só pode, obrigado Rodrigo e Cláudia, a gente só pode se saciar daquilo que nós temos sede. E eu sinto sede da palavra, eu sinto sede, irmãos, de buscar ao Senhor. E eu em todo momento eu sinto sede de poder estar vivenciando. E entenda isso, irmãos, não seja religioso. Ter a vontade, a essência de buscar a palavra não é você ficar 24 horas lendo a Bíblia, não é você ficar o tempo inteiro fadigado, jejum, consagração, não, irmãos. Buscar ao Senhor, ter sede do Senhor, é viver o Evangelho real. É viver os momentos com Deus, é estar preparado para os momentos a qual Deus vai colocar situações para que você viva. É todo momento ter uma palavra dentro de você, é todo momento ter, irmãos, algo que você possa expressar sobre o Senhor. É nos momentos da fraqueza, é nos momentos onde eu e você talvez nos encontramos angustiado, fadigado, preocupado, entristecido, amargurado, depressivo. É nesses momentos que nós temos que viver. As pessoas acham que viver um evangelho puro, um evangelho diário, um evangelho contínuo, é só quem ora, é quem jejua, é quem fala em outras línguas, ou é quem tem um dom, ou é quem pega ou quem ministra. Não, queridos. Vivenciar um evangelho puro, sincero, é você vivenciar ele da forma que a palavra ensina, uma vida temente, uma vida reta, irmãos, perante ao Senhor. Percebe-se que Jesus, irmãos, Jesus ele sentava às mesas dos pecadores e ali ele contava parábolas, irmãos, é como se fosse um diálogo, uma conversa. Ele batia um papo e dentro daquele papo surgia-se as dúvidas, dentro das dúvidas surgia a mudança, dentro da mudança a transformação, dentro da transformação a cura espiritual e dentro da cura espiritual surgia a conversão. E o que nós precisamos entender é que vivenciar o Evangelho é as nossas práticas cristãs. Vivenciar o Evangelho, vivenciar o reino, a manifestação dos filhos, não é a sua espiritualidade, não é a sua intimidade com Deus, não é o que eu faço no meu quarto, lá no secreto de Mateus 6,6, não é o quanto eu oro, não é o quanto eu conheço da palavra, não é se eu faço o meu devocional todos os dias, não é se eu apenas oro de manhã, de tarde, de noite, irmãos. Isso é a sua intimidade, isso é um nível que você escolheu para caminhar com o Senhor. Mas todos nós temos a essência de viver o Evangelho.
De que talvez você acorde naquele dia e apenas agradeça ao Senhor, mas no decorrer do dia Deus vai preparar situações e você vai estar envolvido com o reino, e você sempre tem uma palavra, e você sempre tem um louvor, e você sempre tem um abraço que agora não pode, mas você sempre carrega isso, você sempre tem uma palavra de incentivo. Isso é vivenciar o reino. A religião colocou nas pessoas um peso, irmãos, de santidade, assim como os fariseus, assim como os judeus que não aceitavam o Senhor colocaram, que tudo tem que ser da forma, irmãos, santa, pura, para que possa haver a manifestação. Irmãos, nós vamos falar de um homem hoje, a qual a vida dele estava totalmente o oposto do que Deus permitiria que ele vivesse, totalmente ao oposto do que a Bíblia ensina, do que a palavra falava. Mas quando ele ouve a voz de Deus, a história dele muda. Então o segredo de tudo isso para nós vivermos o reino de Deus não é o que nós fazemos, é também o que nós ouvimos e nos tornamos. São as decisões, como eu postei esses dias. Os propósitos de Deus, irmãos, está estabelecido, mas as decisões são nossas. Nós tomamos as decisões. Nós temos que entender que as decisões são nossas. Nós precisamos entender, irmãos, qual é a prática da decisão que nós vamos tomar. Às vezes nós achamos, irmãos, que o reino de Deus se manifesta sobre aquelas pessoas que estão fazendo tudo, e são santas, e são puras. E muitas das vezes a gente se entristece, se decepciona, irmãos. Porque o Evangelho de Deus é simples. A palavra é simples. E eu sei que aqui pessoas que estão ouvindo são simples assim como eu. Então muitas das vezes eu fico olhando e pessoas estão querendo ir muito além, irmãos. Ande no seu nível. Caminhe no seu tempo. Ande naquilo que Deus colocou você para caminhar. Eu não estou dizendo aqui que a gente não pode sonhar. Mas tem gente sonhando tanto, que está querendo ultrapassar o tempo do sonho. Vamos voltar à realidade. O que Deus preparou para mim viver é o que Deus preparou para mim viver. O que Deus preparou para Davi viver, o que Deus preparou para Davi viver. O que Deus preparou, irmãos, para Salomão viver, foi para Salomão viver. Quantos homens mais sábios do mundo teve? Só um. Quantos Davi teve? Só um. Então não precisa você querer viver a história de ninguém. Viva a história que Deus traçou para você viver. E não escute o que as pessoas estão dizendo se não for edificar. Porque pessoas querem que eu seja o que eu não sou. Que eu busque o que Deus não mandou. Que eu me torne o que eu não preciso ser. Eu apenas quero viver a essência do Senhor. Se Deus tiver que fazer ou acrescentar, será Ele naturalmente. Não precisa eu criar nenhuma prática para que Deus possa manifestar o crescimento da obra dele. O que Deus quer fazer na tua vida é na tua vida. E eu creio que Ele vai te levantar. Eu creio que Deus vai mudar a tua história. Eu creio que Deus pode transformar a tua vida. Eu tenho certeza disso. Mas eu tenho certeza que Deus vai transformar tudo sobre a forma dele. Então pare de criar histórias sobre a vida dos outros. Muitas pessoas estão se entristecendo com isso. Porque estão tão presas às redes sociais, tão presas ao que está acontecendo, que porque fulano prosperou, é a hora de você prosperar. Porque Deus honrou, é a hora de você honrar. Por dizer você não ser honrado. Porque Deus fez na vida dele, irmão, não viva isso, viva a tua história. Vai ter momento que a tua história vai ser para chorar e alguém vai estar sorrindo. Mas isso não quer dizer que Deus se esqueceu de você. Isso quer dizer que você precisa viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Não queira viver a vida dos outros. Eu cansei de olhar para as pessoas e dizer, não, nós vamos ser assim, nós vamos ser assado, fulano é assim, Bertano é assado. Irmão, não estou pouco me importando. O que Deus tem para fulano, o que Deus tem para Bertano não é para eles. Se a igreja tem 10 mil membros, glória a Deus por isso, vamos continuar com o que nós temos. Mas se prosperou, se cresceu, se tiver que crescer, irmãos, a nossa parte nós vamos fazer. Vamos fazer. Nós vamos colocar a nossa semente, vamos regar e vamos plantar. E os demais, irmãos, os demais, tudo Deus vai trazer, tudo Deus vai fazer. Porque na minha vida, na tua vida, querido, tudo Ele vai fazer. Então que Deus possa, em nome de Jesus, trazer isso para nossas vidas.
Não viva os sonhos de ninguém, viva o seu. Pastor, mas o meu sonho é assim. Viva o seu. Pastor, mas o que Deus preparou para mim é assim. Viva o seu. É o que Deus preparou. Porque a gente muitas das vezes queremos viver o que planejamos. E Deus está esperando que a gente viva o que Ele nos deu. Então seja grato para agradecer ao Senhor pelo que Ele já te deu e não pelo que Ele ainda vai fazer. O que Ele vai fazer é lucro, mas o que Ele já te deu é graças. Então levante as mãos e agradeça. Agradeça. Você que está acompanhando, você que é da nossa igreja, se tem um pastor, agradeça. Se a sua igreja é pequena, agradeça. Se a sua igreja não consegue arrecadar 1 tonelada, mas consegue arrecadar 10 cestas básicas, agradeça pelas 10. Se a outra igreja conseguiu levantar 50 mil, glória a Deus por isso, porque o propósito é o mesmo, as pessoas vão ser alcançadas da mesma forma, porém a intenção é a mesma. Não adianta eu crescer pelos meus métodos. Não. Eu preciso apenas plantar a semente e regá-la, porque o crescimento quem dá é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Nossos irmãos que estão aqui no Insta conseguiram ouvir o áudio. Glória a Deus. Que nós vamos entrar na palavra. Amém? Eu queria convidar você. É uma palavra bem conhecida. Ela é uma palavra muito simples, muito conhecida. Mas hoje lá na empresa Deus falou fortemente comigo. Eu cheguei em casa, estudando aqui um pouquinho antes da ministração. Deus também falou isso comigo. E eu quero transmitir para o coração dos irmãos. E também ao meu, né? Então eu queria que você, juntamente comigo, abrisse aí 2 Coríntios. O capítulo é o 12. 2 Coríntios, capítulo 12. E nós vamos ler a partir do verso 7. É um texto muito conhecido, muito ministrado também, né? Mas é um texto que fala muito, muito, muito ao meu coração. E nos ensina, irmãos, muitas coisas. É um texto muito pequeno, né? E eu costumo dizer como apóstolo, muitas das vezes Deus está falando das mesmas coisas, porque a gente ainda não entendeu. Então tem coisas que nós vamos trazer que talvez já ouvimos algumas vezes, mas é porque Deus quer que a gente compreenda e execute. Todos eu creio que estão com Bíblia aí, eu queria que todos acompanhassem. Amém? 2 Coríntios, capítulo 12 e verso 7. 2 Coríntios, capítulo 12 e o verso é o 7. Nós vamos ler aqui pausadamente. Se algum irmão aqui não pegar aí ou chegar depois, a gente coloca aqui para vocês. Mas marquem aí, 2 Coríntios, capítulo 12. Já estão lendo, né? Deus já revelou que já tem gente lendo, hein? Já está lendo, né, crente? Aleluia, glória a Deus. Já está pegando aí já, né? Então, aí no Insta, tudo tranquilo? Dani, tudo tranquilo? Nossa irmã Irene, tudo tranquilo aí? Vamos dar sequência em nome de Jesus, amém? 2 Coríntios, é isso aí, ó. Capítulo 12, verso 7. Diz assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer, verso 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo.
porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Glória a Deus por essa palavra. Olha só os quesitos que apóstolo Paulo sente prazer em ter em sua vida: fraqueza, injúrias, necessidade, perseguições e na angústia. E a fraqueza dele, as fraquezas dele, as injúrias e a necessidade, está tudo ligado a um propósito, que é pelo amor de nosso Jesus Cristo. Porque quando ele está fraco, é aí que ele se torna forte. E quem conhece o contexto de apóstolo Paulo, para você que nunca ouviu, é um contexto de um testemunho muito lindo, parecido com o meu e com o seu. Um testemunho que nos chama para um renovo, para um evangelho, para uma mudança. E isso leva um tempo, isso leva um período de um processo. Apóstolo Paulo, que descreve isso, a carta aos Coríntios, essa segunda carta, era alguém que vivia o oposto. Era alguém que não passava por dificuldade natural, não tinha fraqueza, era alguém de poder, conhecimento e soberania era o que estava com ele, porque ele era alguém de importância em Roma. Apóstolo Paulo, pelo nome de Saulo, ele é um dos que saiu para matar a igreja. Ele saiu para exterminar todos aqueles que pregavam o evangelho de Cristo. Ele toma uma decisão na vida dele, pede cartas para que pudesse, aonde tiver um cristão, participar assim do martírio da igreja. Ele era alguém que agora tinha o poder em mãos, com conhecimento, a sua força, com toda a sua coletividade na sociedade, para trazer e unir pessoas para executar o mal. E assim, sem conhecer a Jesus, apenas conhecendo uma lei, porque ele estuda com Gamaliel. E Gamaliel até o orienta, até fala com ele, fala: gente, não vá atrás desse povo, não tente contender com eles, não paralisem eles, não se levante contra eles, porque se não for de Deus, não vai prevalecer. E a Bíblia diz que apóstolo Paulo, segundo a palavra do Senhor em Atos, nos conta que até mesmo ainda sendo Saulo, ele participa de um grande martírio, irmãos. A morte do primeiro diácono da Bíblia, do primeiro cooperador da Bíblia, chamado Estevão. Saulo presencia a morte, ajuda a trazer para fora, apedreja ele, coloca pedra, e ali ele vê o sofrimento daquele homem sendo morto, mas sendo morto apenas em sua carne, porque o espírito estava forte. E é aqui que há a diferença de vivermos forte no momento das fraquezas e estarmos fracos no momento que estamos vivendo o bom, o bem, a bênção, a glória do Senhor. Apóstolo Paulo está declarando que para que ele não crescesse, ou seja, para que ele não houvesse soberba, e quando fala de soberba, não estava querendo ele ser melhor, ou bambambam, ou aparecer, não. Estava querendo dizer para que o poder que era de Deus não se tornasse para as pessoas o poder que estava com ele. Aquele poder, a qual dom que Deus deu, a graça que Deus concedeu a ele, era a graça que estava com ele para a manifestação de Cristo, para que Cristo seja glorificado. Deus não chamou você, já vou entrar na palavra, Deus já mandou cortar a introdução, irmãos. Deus não chamou eu e você para ter um cargo. Deus não chamou eu e você para nós termos apenas um testemunho. Deus não chamou eu e você apenas para liderar. Deus não chamou eu e você para ser reconhecido por ninguém. Deus não chamou eu e você para receber aplausos das pessoas e dizer: ai que lindo, ai que bonita, a sua vida está tão linda. Deus não chamou isso para nós, sabe por quê? Porque isso traz ego, isso traz fadiga, isso coloca nós para cima, mas só apenas no momento de um sentimento chamado alegria, porque depois de um tempo, quando a luta chega, os aplausos acabam. Quando você erra, os amigos somem. Quando você não tem mais nada para oferecer, já não tem mais ninguém ao teu lado. Que a palavra diz que enquanto Cristo ele fazia milagre, os amigos estavam perto,
a multidão o acompanhava, todos o clamavam, mas quando ele foi para a cruz, não tinha ninguém, a cruz estava lá, ele estava sendo crucificado, e muitos que disseram com ele: Senhor, Senhor, o Senhor é o Filho de Deus, também disseram: crucifique a Jesus e solte Barrabás. Então o apóstolo Paulo está ensinando que ele estava, irmãos, passando uma grande dificuldade, um espinho na carne, sendo esbofeteado. Isso é uma simbologia. Esse esbofeteamento são as situações que parecem não ter fim, aonde somos zombados muitas das vezes, porque você acha que não tem pessoas que estão olhando e estão dizendo: se o Deus desse povo é tão poderoso, ou por que não acaba o Covid em um sopro? Se o Deus desse povo é um Deus tão forte, por que não extermina a dor? Por que não traz a cura? Só que não entende que Deus só pode trazer, irmãos, aquilo que Ele falou na sua palavra, e Ele tem o poder para isso. Deus não trabalha na forma do homem, Deus trabalha na forma dele. É por isso que Ele muitas das vezes não tira você da situação, muitas das vezes Ele não tira você da humilhação, muitas das vezes Ele não tira a fraqueza de você, muitas das vezes Ele está dizendo: eu quero ver se você realmente está disposto, com um coração voltado, a me servir na hora da dificuldade, na hora que não tiver mais ninguém. Porque pessoas estão reclamando de um abraço, mas quantas das vezes pessoas precisou de um abraço e eu e nem você se levantamos para oferecer, porque o nosso dia não estava bom? Quantas das vezes deixamos de executar a prática que Deus nos deu, o dom maravilhoso que Ele te deu, para que você possa ajudar pessoas, porque o seu dia não está bem? Hoje eu não vou executar porque o meu dia não está bom. Hoje eu não vou falar com você porque o meu dia não está bom. Em um dia você chega e diz para todo mundo: Jesus te ama, não desiste, porque o teu dia está maravilhoso, as coisas aconteceram, você recebeu uma palavra de renovo. Mas durante a semana todo dia foi ruim, o espinho na carne chegou. Então hoje, o apóstolo Paulo está falando que a nossa humildade, a nossa sinceridade, ela tem que permanecer. Você que está longe do evangelho do Senhor, você que está desanimado, você que está parando, você que está dizendo que está triste, que está cansado, é porque parou as práticas. O espinho chegou e você não entendeu o que é a graça. Você só consegue enxergar um espinho, porque a Bíblia vai dizer: por causa disso 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Ele está demonstrando a fraqueza humana. Ele estava dizendo: Senhor, por certos momentos eu não consigo resistir, por certos momentos a dor é muito forte, e eu sei que tem pessoas aqui assim. Eu sei que talvez você está passando um momento dizendo: pastor, eu não estou aguentando. É aí que entra o segredo de você entender o que Deus já fez, o que Ele vai fazer não pertence a você. Porque quem trabalha, irmãos, quem trabalha com medo do que está acontecendo, se esquece do que Deus já fez. Preste bem atenção, Ele não vai tirar você de nenhuma situação. Pastor, não era isso que eu queria ouvir, nem eu. Porque Deus não está preocupado em tirar você da situação. Ele está, irmãos, preocupado em você acreditar que Ele vai entrar com você nessa situação, e você vai passar junto com Ele na situação. É por isso que tem coisas que Ele vai permitir e você vai se assustar. Vamos para a Bíblia. Preste bem atenção. Qual foi o erro que cometeu Daniel? Qual foi o erro que cometeu Misael, Ananias e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego? Qual foi o erro? Não se prostrarem? Não se corromperem? Porque a vida cristã é isso. As pessoas estão achando que vir para a vida cristã, ela vai receber tudo o que ela quer. Vida cristã é o oposto, meu irmão. Vida cristã, a primeira coisa que acontece é você perder tudo o que você queria, porque todos os seus propósitos talvez não é o propósito de Deus. Então quando Deus traz você, Ele começa não é a te provar, Ele começa a fazer para que você conheça você. Deus não precisa provar ninguém. Deus precisa que nós nos conhecemos. Deus precisa que nós sabemos quem nós somos, que muitas das vezes nós não sabemos. A gente conhece da vida dos outros, conhece da vida de fulano, fala de Betano, fala de Cano, mas nós mesmos não nos conhecemos. Porque quando chega o espinho na carne, a gente perde totalmente o controle e já não crê mais em nada.
Eu já ouvi de pessoas dizendo: será que é Deus que está nesse controle? Será que não é? Irmão, se Deus mandou ou não mandou, se o que está acontecendo é permissão de Deus ou não é, a minha vida não pode parar. A sua vida não pode parar. O evangelho não pode parar. As palavras que Deus tem colocado para você ajudar pessoas não pode parar. As mensagens que você sempre manda para as pessoas para ajudar não pode parar. O louvor que você colocava de manhã no sabadão para limpar a tua casa não pode parar. A leitura da palavra na tua casa, a paternidade não pode parar. Porque o espinho da carne não vai sair. A Bíblia está dizendo, ó. Então ele disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas entenda, ser fraco não está relacionado ao mundo natural. Cristo é espiritual. Quando ele fala de fraqueza, ele está falando de uma guerra espiritual. Irmão, teve um momento na Bíblia que, se nós formos olhar, quem venceu a maior luta não foi um forte, entre aspas, foi alguém se fazendo fraco. Não é porque alguém se faz de fraco que ele está fraco. Vou explicar melhor. A carne aparentava estar destruída, mas o espírito estava forte como nunca. Então o que nós precisamos entender é que a situação às vezes nos aflige, nos entristece, mas se o teu espírito estiver forte, você vai entender: eu não preciso dessa situação, eu preciso da graça. Então, se eu planejei algo aqui e não deu certo, a graça ainda existe na minha vida. Se eu sonhei isso aqui e isso aqui ainda não aconteceu, não se realizou, a graça ainda se manifesta em minha vida. Se eu comecei isso aqui e não deu certo, eu me entristeci, me decepcionei, a graça ainda está sobre a minha vida. A graça é a continuação para que você não pare, para que você não desista, porque aonde tem graça, tem poder de Deus. É por isso que a graça se manifesta através do poder de Deus. O que Deus vai fazer na minha e na tua vida não está relacionado às suas conquistas, está relacionado às nossas fraquezas. Preste bem atenção. Quando aqueles homens, rapaz, meu pastor Bruno, quando aqueles homens, eles vão ser jogados numa fornalha, eles são tidos como fracos. Quando Daniel vai para a cova, eles são tidos como fraco. Quando Davi chega na guerra, ele é tido como fraco. Quando Jó perde tudo, ele era tido como fraco. Quando aquele homem chamado Jacó sai do meio da tua parentela, ele é tido como um fraco, um perdedor. Mas no espírito ele vence. Quando Moisés sai da tua casa, talvez para a vizinhança, talvez para quem eu conhecia, é um fraco, vai viver do nada. O filho pródigo sai e se torna alguém fraco. Jesus vem e se torna fraco. Os profetas vêm e se torna fraco. Mas no final, quando chega o momento certo, aquele que estava fraco, Deus começa a manifestar o poder. E o poder que ele começa a manifestar traz a glória. E a glória de Deus traz a graça. E a graça começa a trazer milagre. Aí você já não se importa mais com a situação. Pastor, se a situação está difícil, eu continuo executando aquilo que Deus me deu para fazer. Pastor, se o pastor da igreja não me aceita, não me entende, eu continuo praticando pelo amor aquilo que ele tem para minha vida. Ah, pastor, se ninguém está dando atenção, eu ainda continuo manifestando. Sabe por quê? Porque é a graça. Irmão, ser alguém fraco, não confunda. Não traga a fraqueza que nós estamos falando para um espírito. Um espírito. Isso é um espírito de diminutivo, irmãos, que diminui as pessoas. Entenda, não se coloque nunca como coitado. Ele estava dizendo aqui, ó: e para que eu não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, além do espinho da carne. Só que preste bem atenção. No verso 9 ele diz assim na parte B: de boa vontade. Ó, de boa vontade. Presta atenção, ninguém falou para ele viver. Ele está dizendo assim, ó, de boa vontade. Pois mais me gloriarei nas fraquezas. Ou seja, o apóstolo Paulo estava ensinando
que nem sempre a tua derrota, nem sempre a minha derrota, nem sempre algo que não deu certo, quer dizer que somos fracos, quer dizer que não conquistamos, quer dizer que não somos mais filhos de Deus, quer dizer que Deus se esqueceu. As pessoas estão se entristecendo porque Deus não tem atendido a tua oração, irmão. Antes de Deus atender a tua oração, a gente precisa primeiro saber se a tua oração é o que Deus tem. Antes de responder o que Deus tem que te responder, precisa saber se Deus agora quer responder nesse momento. Antes de chegar à cura, precisa saber se Deus quer curar. E a maturidade de ser alguém fiel em Deus é isso. É não receber o que nós queremos, é receber o que Ele preparou. Se for para você precisar recomeçar, recomece. Se for preciso você parar, pare. Se for preciso voltar um pouquinho para recomeçar, continue recomeçando. Por que nós se entristecemos quando perdemos? Sendo que o apóstolo Paulo está ensinando de boa vontade. Por mais me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Irmãos, quando alguém está se dizendo fraco eu estou dizendo espiritualmente, irmãos, não é um fraco que não ora, é um fraco que as pessoas estão enxergando. Porque o apóstolo Paulo, quando Saulo, tinha um poderio humano. O que é um poderio humano, pastor? Ele era alguém reconhecido humanamente. Você quer conhecer as pessoas que te amam de verdade? Vai para o evangelho e chama elas. Porque se elas te amar de verdade, elas te acompanham. Elas estão com você. Elas vão estar do seu lado. Porque o poderio que nós temos no mundo é só quem é forte, é quem tem poder. Já percebeu que ninguém quer ser igual a um fraco? Quem quer ser igual a um fraco? Ninguém, irmãos. Você quer ser que nem quem? Que nem um forte. Mas preste bem atenção. Na situação de Davi, quando Davi vence a guerra, os irmãos acham que o povo queria ser como Davi naquela situação, como Golias. Golias nunca perdeu uma guerra. Davi, pelo contrário, nunca tinha guerreado. Olha a diferença. Talvez você está olhando para a situação e está dizendo: eu nunca vou poder vencer a situação porque eu não tenho preparação para ela. Aí é que mora a tua fraqueza. Não é a fraqueza de ser, pequeno. Não é a fraqueza de você se diminuir para aquela situação. Bom, se tem 40 mil homens e não pode, eu vou lá. E isso é que o mundo tem vivido. Isso é que nós temos vivido. Se o pastor orou e não aconteceu nada, eu vou orar. Ora você. Às vezes a minha oração não curou, mas a tua cura. Às vezes a minha fé não chegou, a tua chega. Porque nós estamos vendo pessoas que têm um cargo como pessoas que são plenitudes. E na verdade Deus quer usar Deus quer usar você, Deus quer usar os irmãos aqui no Instagram, Deus quer usar a tua casa, a tua família. Deus não está preocupado com quem nós somos. Ele está preocupado com o que nós vamos nos tornar. Porque se ele fosse por erro, ele não ia chamar Saulo. Saulo matou a igreja, irmão, matou pessoas. Presta bem atenção como é loucura. Deus levanta Estevão e Saulo participa da morte de Estevão. Aí Deus vai e chama Saulo para ser Paulo. Aí Saulo sai para matar. Presta atenção nisso, você, grava, escreve. Saulo sai para matar, igreja. Sai para matar alguém forte que queria matar homens. Ele volta. Saulo sai de Roma para matar. E agora ele é Paulo, ele volta para morrer. Ele sai para matar a igreja, mas volta para morrer. Ele sai dizendo: eu sou forte, vou matar todo mundo. E ele volta dizendo: eu sou fraco e eu vou me gloriar nas fraquezas. Presta atenção, irmãos, como muda a história. Pastor, o que o senhor está falando? Eu estou falando de conversão, eu estou falando de mudança, eu estou falando de transformação. Pastor, a minha vida há tempos atrás, se eu não conquistasse, se eu não conseguisse, se eu não tivesse por cima, se na minha vida não tivesse tudo bem, eu nem estava nem aí com Deus, porque eu achava que Deus não estava olhando mais para mim. Agora, quando Deus fazia tudo, eu queria agradecer, eu queria ir na igreja. Isso não é uma transformação. Nós precisamos sofrer uma metanoia, uma transformação na mente. Ou seja, vai ter momentos de fraqueza? Vai ter momento de luta? Vai ter momento de dificuldade? Vai ter momento de choro? Mas é nesse momento que você se torna forte.
Você quer vencer uma guerra? Sabe qual é o segredo? Não é ser maior, é ser forte. E forte como, pastor? Na presença do Senhor. Porque a tua fraqueza gera força quando você entende quem você é. Presta bem atenção nisso. Josafá estava cercado. Rei Josafá, para quem não conhece, Rei Josafá estava cercado. Ele estava em uma província, uma cidade, e a cidade foi cercada por um exército 5 vezes maior. E o exército que era 5 vezes maior também era mais forte. Mas presta bem atenção no que aconteceu. Josafá temeu ao exército grande, mas se lembrou que o exército grande não tinha a graça que ele tinha. Você tem que entender que o teu problema talvez é impossível, mas a graça que está em você ainda é maior. Você precisa entender que as portas se fecharam, mas Deus trabalha com porta fechada. Você precisa entender que Deus ainda cura. Você precisa entender que Deus ainda transforma. Você precisa entender que a pandemia ela veio, mas ela não pode mudar a tua fé, não pode mudar a tua atitude, não pode mudar a tua crença, ela não pode parar aquilo que está dentro de você. O exército secou Josafá. 5 vezes maior. Irmão, vamos supor. Exemplo simples. Eu gosto de pregar para simples, que é para todo mundo entender. Imagina que na tua casa, o exército do país, Bolsonaro deu a ordem: cerquem a casa do pastor Marquinho. Eu vou ficar aqui dentro. E estou totalmente cercado. Mas preste bem atenção, que o segredo não está em quem é forte. O segredo está em quem entendeu o que é graça. Porque o que acontece? Josafá agora une, preste bem atenção, une o povo. Primeira coisa, ele une o povo. Ele traz o povo para perto. E ele diz: galera, vamos entrar em santidade, vamos entrar em comunhão com Deus. Vamos entrar em busca com o Senhor, porque o povo lá fora é grande, mas nós confiamos no Deus que é maior ainda. E quando ele traz o povo para perto, o povo se une. Irmão, um povo unido em um propósito, você não tem noção da força que ele cria. A Bíblia diz que então o povo se une e ora, busca, jejua. Sabe qual é o resultado, irmãos? Nem na luta eles entraram. Nem puxar a espada da bainha foi preciso. Nem soltar uma flecha, porque a Bíblia diz que o Senhor falou: e amanhã, Josafá, pela manhã, saia. Ele não quer que você passe sozinho. Ele vai passar com você. Saia. Vá. E fique lá de pé, parado, e vede o grande livramento que eu, Senhor, te darei. E mais para baixo no verso 15 ele vai dizer: porque esta peleja não é tua. Você está entendendo, irmãos? Presta bem atenção. Uma coisa é alguém ser perseguido para morrer. Outra coisa é alguém se entregar para a morte. Aqueles 3 jovens, irmão, eles não foram perseguidos para ser lançados numa fornalha de ardente 7 vezes mais. Eles foram entregues. Eles foram levados. Mas preste bem atenção. Quem confia no Deus que serve, ele sabe que no momento da fraqueza, Deus o torna forte. E quando Deus o torna forte, Deus não torna forte para que ele seja forte. Deus o torna forte para que todos vejam a glória do Senhor. Preste bem atenção no contexto desses 3 jovens. Quem era forte? O rei. Se você olhar para Daniel, quem era forte? O rei. Quem mandava? O rei. Aí eu pergunto para você: através de 3 jovens fracos, através de um jovem fraco, através de um profeta fraco, através de um rei que parecia fraco, através de Davi que era fraco, muitos tiveram que olhar e dizer: a partir de hoje, todo mundo vai servir a esse Deus vivo e poderoso. Se nós entendemos, estou aqui, a minha graça te basta. Irmãos, é muito fácil ler.
Mas e viver? E praticar? Porque viver a graça do Senhor é não sentir falta de nada. Nada. Já disseram para mim, pastor, eu acho que o senhor está sem coração. Eu falei, não, é que a graça me basta. O meu coração é tão enganoso que eu prefiro não caminhar com ele, eu caminho com a graça. O meu coração tem o meu sentimento. A graça tem a minha realidade. O meu coração move os meus sentimentos. A graça move o meu espírito. Porque quando o Senhor foi multiplicar tudo, Ele deu graça. Tudo Ele colocava e dizia, graças eu te dou. Porque a glória de Deus se manifesta onde? Na fraqueza. Irmão, você quer ser um lutador vencedor? O segredo não está ser atingido. O segredo não está cair na lona. Porque um lutador cair na lona não significa que ele perdeu. Um lutador tomar um nocaute não significa que ele perdeu. Significa que está dizendo assim, agora eu ganhei força. Então pega essa, ó. Tudo que não mata é para deixar mais forte. Se não matou, é porque deixou mais forte. Porque quando eu falo de morte, estou falando de morte de fé. Eu vou contar mais um segredo para vocês que estão aqui hoje na live. Preste bem atenção. O inimigo não tem prazer de tirar a vida de ninguém, tá? E ele não tem poder para isso, porque a Bíblia diz que o poder de dar ou de tirar a vida, só Deus tem. Então, para alguém morrer, Deus tem que permitir. Para alguém, irmão, sofrer, Deus tem que permitir. O inimigo de nossas almas, ele não está preocupado com a nossa morte. Ele está preocupado com a morte da nossa fé, que é o quê? Perder o entendimento do que é a graça. Você sabe que pessoas que estão ouvindo aqui perderam a sua fé? O que morreu em você não foi a vontade para a igreja. O que morreu em você não foi as palavras que lançaram. O que morreu em você não foi porque o irmão te chateou. O que morreu em você foi a graça. Porque o que nos mantém de fé é a força. E a força vem da onde? Da fraqueza. Que revela o quê? A graça. Então se a graça morrer, o inimigo quer marcar o quê? A tua fé. E ele traz o quê para matar a tua fé? Vamos ler? Fraqueza, injúrias, necessidades, perseguições e na angústia. Por que ele não conseguia matar de Paulo? Porque em tudo isso Paulo enxergava a fé. Por isso que ele tinha prazer em tudo. Ele não tinha prazer de sofrer. Ele sofria e entendia que aquele sofrimento viria a glória de Deus. Consegue entender? Eu não estou dizendo aqui que você tem que sair sofrendo. Eu estou dizendo que quando chega o tempo da fraqueza, é o momento que Deus quer manifestar a força, a glória dele. O momento que vem a dificuldade é para você levantar a cabeça, não é para você abaixar ela. O momento que vem a luta é para você se levantar. O problema é que o pecado está tão frequente que mata a graça. Mata a graça. Preste bem atenção no verso 10. Porque pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, na perseguição, na angústia, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Meu irmão, ele tinha tudo. Uma vida estável, bem-sucedido, reconhecimento. Era próspero financeiramente demais. Tinha riquezas, posse, estudado. Irmão, é tudo que o ser humano quer hoje. Uma estrutura, poder, dinheiro, está bem estabilizado e ter reconhecimento. É tudo que o ser humano busca. O ser humano busca. Aí ele abandona tudo isso para ser para as pessoas um pobre coitado. Porque muitas pessoas vêm para o evangelho e as pessoas os enxergam assim, um pobre coitado. Poxa, tá na igreja, mas a igreja é mesmo. Poxa, tá na igreja há tanto tempo, mas não comprou isso, mas não conseguiu aquilo, mas não fez isso, mas não fez aquilo outro. Puxa, mas tá tanto tempo na igreja, 10 anos você é diácono na igreja? Nossa, mas 15 anos, você nunca teve uma oportunidade na igreja? Mas você vai na igreja fazer o quê? Você não prega, você não louva, você não canta? O que você faz na igreja? Por que você vai na igreja? A igreja não é um lugar, irmãos, para se promover ninguém. A igreja é um lugar de dar destino para quem se perdeu. A igreja não foi gerada.
para que pessoas tenham status. A igreja foi gerada e é gerada para que pessoas mudem, como o apóstolo Paulo mudou. Para que entenda que quando estiver fraco, está forte. O problema é que a gente não se alimenta do Espírito. E quando chega a nossas fraquezas, nós ficamos pior do que as nossas fraquezas. Porque não temos preparação. Pessoas estão achando que o evangelho, irmãos, é baboseira. Estão achando que os pastores é tudo igual. Estão achando que as igrejas é tudo a mesma coisa. Realmente, a palavra é uma, mas os membros são diferentes. Porque o que Deus instituiu sobre a igreja é para você continuar forte. E eu não sei aonde está morando a sua dificuldade. Eu não sei onde está a sua fraqueza. Mas de uma coisa eu tenho certeza: a graça te alcançou. E se a graça te alcançou, ela vai aperfeiçoar o poder de Deus na tua vida. Então, pessoas que não acreditam, pessoas que caminham conosco e não entendem como você vai para a igreja e as coisas pioram, como você busca a Deus e a enfermidade chega, como você busca a Deus e as portas se fecham, como você busca a Deus, você ora, jejua, busca e nada acontece. Eles vão ter que enxergar. Porque no mundo espiritual grandes coisas estão acontecendo. Grandes coisas estão mudando. Quem olhava naturalmente para Saulo estava dizendo: esse cara ficou louco. Porque ele abriu mão de tudo para viver um sofrimento, para ser preso, para ser açoitado, para sofrer, irmãos, perante o evangelho. Mas sabe qual era interessante? Que ele continuava dizendo: a graça do Senhor, ela basta. Não se prenda às dificuldades que você tem passado, mas se prenda sim à graça que Deus já te deu, porque é ela que vai trazer a mudança para toda a tua família, para toda a tua casa, para toda a tua parentela, para todos os filhos que talvez estão ouvindo essa palavra espiritual e estão dizendo: eu não tenho força para continuar. Meu irmão, o Deus que nós servimos é um Deus grande. O Deus que nós servimos é um Deus para mudança. Vou dizer um grande segredo que a Bíblia nos ensina. Jesus estava em seu trono de poder. E sabe como ele se tornou? Ele se tornou alguém fraco. Ele se tornou alguém que as pessoas olhavam e diziam: mas como é que um homem desse pode ser rei? Barco emprestado, roupa doada. Filho do José, meu. O cara não é nem filho, é filho. Filho do José, cara. Filho de José com Maria. Como que esse cara aí? Como que esse camarada? O que vai vir de Nazaré, meu Deus? Como vai vir um rei de lá? Lá não tem nada. Mal sabia que o que seria manifestado não era por fora, irmão, é por dentro. Pessoas não conseguem enxergar o que está dentro de você. O que está dentro, irmão, incomoda, e não é as pessoas que estão vendo de fora, porque vendo de fora, aparentemente a gente não tem nada para oferecer, e glória a Deus por isso. Mas quando, irmão, você abre a boca e o que está dentro sai para fora, a glória do Senhor se manifesta. Você não pode parar. Você não pode desistir. Você precisa entender que nós somos pessoas que Deus nos trouxe para mudança. É a geração eleita. É nós que vamos transformar, é nós que vamos agir. Deus está convidando você hoje para deixar de ser um Saulo e se tornar Paulo. Você que um dia talvez está ouvindo agora, e talvez está dizendo: pastor, eu quero mais de Deus. Então vai mais profundo, vai sofrer mais. Mas lembre-se, o sofrimento é a forma de Deus manifestar a força e a grandeza dele. Porque em meio a toda essa turbulência, o Pai está manifestando a força dele na tua vida.
Quantas guerras você já não venceu? Reflete. Quantas lutas você já não venceu? Reflete aí. Quantas vezes você já não chorou? Reflete. Quantas vezes você disse assim, é melhor eu parar com esse negócio de igreja. Eu vou ficar na minha casa, eu vou ficar aqui quietinho. Porque é melhor. Porque eu entro para a igreja, acontece isso. Eu entro na igreja, acontece aquilo. Eu entro para a igreja, até quem era meu amigo mandar uma mensagem, não manda mais nenhuma. Parece que eu entro para a igreja e as coisas ficam mais difíceis. Não. Quando você entra para a igreja, a primeira coisa que Deus vai fazer: mudar o teu destino. Porque quando você entra para uma igreja, para um ministério, para um propósito, a primeira coisa que Deus vai fazer é transformar você em igreja. Você vai até a igreja para entender o que é ser igreja, não para ir à igreja. Quando nós vamos para o templo, é para receber a transformação que nós precisamos ter. E enquanto as pessoas não entenderem que ser igreja é uma coisa e ir à igreja é outra, a gente nunca vai ter força nas nossas fraquezas. Porque Jó ensinou que a gente perde tudo. Tudo vai passar. Tudo passa. Mas essa palavra não há de passar. E é essa palavra, glória a Deus, que pode mudar a tua história, a minha história. Porque Deus quer trazer isso para você hoje. Quando eu e você entender que Deus quer transformar você de dentro para fora, você vai se tornar alguém imitador de apóstolo Paulo. Como assim, pastor? A sua vida vai estar de pernas pro ar. Tudo faltando, tudo dando errado. E você vai estar que hoje é zap, né? Mas na época de Paulo era carta. Preso, açoitado, sem ter feito nada. Nada. Por isso que ele tem prazer na injustiça. Porque foi através da injustiça que Deus manifestou a justiça. Não precisa você se preocupar se você sofreu injustiça, perseguição, traição, humilhação, decepção. Não precisa se preocupar. Porque no meio desse vendaval você não vai ficar se deparando. Que pena. Tô tão chateado hoje. Tô tão chateada hoje. Meu irmão, pra cima. Se renova todo dia. A palavra se renova todo dia. Vão olhar pra você e vão dizer: rapaz, você não tem tristeza não? Você não tem problema não? Aí você vai responder: eu tenho. E eu sinto prazer nelas. Que? Você sente prazer? Eu sinto prazer na angústia, sinto prazer na tristeza, sinto prazer. Pastor, isso é heresia. Não, isso é o que o apóstolo Paulo ensinou. Por que você sente prazer? Porque eu estou sentindo que eu estou começando a ficar forte. Aleluia. O que está acontecendo agora na minha vida é a preparação para a minha fortaleza. Ninguém consegue nascer grande. Que nasce grande é bicho, nasce pequeno. Ninguém consegue ser exaltado se não for humilhado. Ninguém consegue ser curado se não estiver doente. Ninguém consegue ser exaltado se não for humilhado. Então não se preocupa com a situação que estamos vivendo. Se preocupa no que você está se transformando. Porque situações transformam pessoas. Só que tem que tomar cuidado. Situação que transforma a pessoa fora do espírito, ela desanima. E situação que forma a pessoa, transforma a pessoa no espírito, ela vence, mesmo em meio a todas as fraquezas. Porque alguém que está falando aqui, alguém que está falando que se alegra nas fraquezas, ele foi decapitado.
decapitado. E naquela época, chamava as pessoas. E não era assim, numa luta. Tinha preparação. Hoje é o dia de decapitar fulano. Hoje é o dia que vai decapitar. Levava em praça ou em julgamento e decapitava. Estou dizendo de alguém que sofreu por amor de um evangelho e que hoje tem um legado. Deixa eu perguntar para você. Você prefere uma vida de conquista ou uma vida de legado? O que é mais interessante? Uma vida que você conquista ou uma vida que tem um legado? Como assim, pastor? Uma vida de conquista é alguém que vive pelo que Deus pode fazer. Vou repetir. Uma vida de conquista são pessoas que vivem pelo que Deus pode fazer. Certo, pastor? E uma vida de legado, pastor? Está aqui. São pessoas que vivem pelo que Deus é e não pelo que Ele pode fazer em nossa vida. Então, percebe-se a diferença. Tem pessoas criando só uma história, mas eu e você, mediante essa palavra de hoje, a graça do Senhor nos basta. Vamos criar um legado. Pastor, e qual a diferença do legado de uma história? A história, para as pessoas, tem que ter começo, meio e fim. Não é assim? Legado, história para as pessoas? Comprou um livro. Qual que é o sentido do livro? É uma história. Começo, meio e fim. Pastor, e no legado? Totalmente o oposto. Sério, pastor? O legado é o oposto, porque é espiritual. E como é o legado? Vou repetir. História, começo, meio e fim. E legado, fim, meio e começo. É assim que é a tua história. Então não se importe se você recebeu um convite de alguém, ou você está ouvindo essa ministração e Deus está dizendo para você: retorna, começa de novo, volta a caminhar, volta a fazer o que você fazia antes. Mas olha, a minha história já chegou no fim. Não chegou no fim. A tua história chegou ao fim, mas o teu legado ainda está no começo. Porque muitos pensaram que decapitando Paulo, a tua história acabaria. Tem muita gente pensando que essa situação vai acabar com você. Não. Vai acabar a história e vai começar um legado. Porque é através dessas dificuldades que a tua história vai se tornar um legado. E daqui a algum tempo, você não vai ter uma história para contar. Você vai deixar um legado para se viver. É isso que o Evangelho traz. Não alguém para contar uma história, mas sim alguém que sofreu, viveu as dores. E vamos dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, encerrei a minha carreira e guardei a minha fé. Que o Senhor Deus, glória, palavra, Senhor, obrigado, o proteja. Que o Senhor Deus o dê força. Você que está aqui no Insta, você que está aqui no Face, que Ele o proteja, que Ele te ajude. Não esqueça dessa palavra. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, em 1 Tiago, para encerrar, em Tiago, capítulo 1, 22, tornai-vos vós, pois praticante da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmo. Tornar-se praticante
da palavra e não somente ouvinte. Coloque em prática tudo que nós temos ouvido. Coloque em prática tudo que Deus tem nos ensinado. Começando por um legado. Para de criar sua história. E fala para o Senhor: Senhor, eu quero legado. E isso vai gerar o quê? A tua graça me basta. Você já percebeu que todo acerto é esquecido rápido, mas erra para você ver. Já viu discussão de relacionamento? Você já viu numa discussão alguém falar do acerto? Você errou. Lembra? Não é legado. É só história. Agora, quando você entende o que é legado, você vai, antes de discutir, você já vai pensar: errou hoje, mas ontem acertou. Falhou aqui, mas acerta ali. Entristeceu aqui, mas já me ajudou tanto ali. Cria esse legado, filhos. Crie isso dentro de vocês. Não deixe que a prática do Evangelho esfrie. Tem pessoas que acham que estão sob uma direção. Cuidado. Cuidado com o eu sei que eu estou fazendo. Cuidado com o eu estou orando. Cuidado com o eu estou fazendo. Cuidado. Porque talvez você não tenha suporte de legado. E lá na frente pode vir a retaliação. Amém? Essa é a palavra que Deus hoje preparou para nós. Força em meio às suas fraquezas. Porque Deus não vai dar para você nada além do que você não possa suportar. Deus não vai te dar nada além do que você não possa suportar. Eu aprendi com o Senhor. Eu não reclamo. Eu não murmuro. Eu não mais me entristeço. Com Deus, não. Com o que o Pai está fazendo, não. Porque eu sei que Ele não vai dar para mim uma cruz que eu não suporte carregar. Ele não vai entregar algo na minha mão para que eu caia. Se eu cair, é porque eu deixei de praticar. Se Deus colocou algo nas tuas mãos e você parou, foi porque eu e você não entendemos o que era para fazer. Se Deus nos parou, é porque Ele tem algo diferente. E se Deus está falando para eu e para você, nessa noite, a minha graça te basta, você não precisa se preocupar com mais nada. Só em entender que a graça te basta. Aonde está a sua força? Aonde está a sua força? Aonde está? Como você tem ganhado força? Busque no Senhor. Busque no Senhor. Porque dias difíceis virão. E aonde nós estamos firmados para suportar. Aonde, igreja? Esta é a pergunta. Aonde nós estamos firmados? Falar que é a igreja é muito fácil. Quero viver, mano. Quero ver viver. Falar que Deus faz, acontece. Quero ver viver. Então vamos falar menos e viver mais. Vamos falar menos e viver mais. Vamos criticar menos e viver mais. Vamos apontar menos e amar mais. Vamos descer mais.
Guarde a tua intimidade para você. Porque coletivo é coletivo. Intimidade é intimidade. Guarde isso para você. Amém? Maravilha é poder ouvir essa palavra. Maravilha é poder estar com esses irmãos tão abençoados aqui. No Insta, no Face. Eu quero agradecer ao Senhor pela tua vida. Hoje é uma palavra mais branda, né? Uma palavra mais tranquila, uma palavra mais direcionada. Mas nem sempre é assim, né? Mas eu creio que Deus falou comigo e contigo. Amém? Que Deus possa abençoar. E antes de nós orarmos aqui, antes de nós falar com o Senhor, tem alguém me dando a paz aí, a paz do Senhor, que eu não consigo ver aqui. Amém? Mas a paz do Senhor. Queridos, antes de nós orarmos, eu quero novamente agradecer a você, irmão, irmã, que tem nos ajudado, tem contribuído com o seu dízimo, com a sua oferta. Eu tive uma conversa esses dias e foi falado sobre amor ao dízimo, à oferta, e em pontos concordamos, em pontos não. Expliquei a forma correta de se entender, mas eu quero glorificar a Deus. Glorificar a Deus, porque é uma igreja que tem entendido a necessidade da igreja. Nós precisamos voltar, irmãos, e quando voltarmos, esteja tudo lá, bonitinho, com melhorias, e isso é para nós. Sábado agora, você que... Pastor André? Amém, Pastor André. A pastora me falou aqui, o Pastor André está com a gente aí, Pastor André. Deus abençoe sua vida, Gabriel também. Queridos, você que tem ajudado, contribuído para essa obra. A Bíblia ensina que em Malaquias 3:10, irmãos, quando nós falamos de dinheiro, é difícil, irmãos, é muito difícil. Porque Deus, Ele não precisa, irmãos, de dinheiro, e realmente não, Ele é dono do ouro e da prata. Só que quem cuida da igreja física somos nós. E a igreja não é espiritual, a igreja humana lá, a igreja física, o templo é físico. Você não ora para ligar o notebook na igreja. Alguém tem que ligar o notebook. Você não ora para carregar o notebook. O notebook precisa ser carregado na energia. E o que nós fazemos? Nós pagamos a conta da energia, senão o notebook da energia não roda. E isso se paga com o quê? Com dízimo, com oferta. Isso não é pedir dinheiro, não, irmãos. Isso é entendimento, renovação de mente. Irmãos, igrejas fecharam. E não foi porque o pastor não orou, o diabo fechou a porta, porque o pastor estava no pecado e não era de Deus. É porque as pessoas que estão lá não tiveram consciência de entender o momento. Que está difícil para todo mundo. Eu sei disso muito bem, porque para mim também, eu trabalho também. Mas nós temos que entender que é através dessas contribuições, pessoas estão sendo alcançadas agora. Pessoas estão mandando aqui, precisava dessa palavra. Pessoas estão mandando aqui, palavra de direcionamento, não é minha, a palavra é de Deus. Eu, para mim, poderia ligar aqui o meu celular e acompanhar a live lá na igreja do apóstolo, do nosso pastor. Mas para tudo isso envolve. Então quando nós falamos de contribuição, fique à vontade. Não faça obrigado. Faça por um entendimento. A tua semente é para ajudar a vidas que precisam de um remédio, que a igreja ajuda. Que precisa de fazer um exame, a igreja ajuda. Que precisa de alimento, a igreja ajuda. Então aqui não é uma questão financeira. É uma questão de necessidade da igreja. Para que se amanhã queimar uma caixa, que pode acontecer e não é o diabo, se eu ligar um instrumento errado ele queima e não foi o diabo, eu que me desatentei. É natural. Nós temos uma verba para poder comprar outra. Para que cada um tenha um microfone, para que pessoas possam utilizar cada um microfone. Isso vem da onde? De nós. Então é esse testemunho que nós vamos ouvir. É a tua fidelidade. E o segredo para você prosperar não é o valor que você dizima, o valor que eu estou dizendo, se é muito ou se é pouco. O segredo de você prosperar
é entender o que é de Deus e o que é seu. Para que você, sem querer, se torne e fique com algo que não é seu. Porque dízimo não se dá, dízimo se devolve. Porque é da casa do Senhor. Para que haja o que, pastor? Mantimento na casa do Senhor. Então eu quero deixar isso bem claro, porque senão fica aquele negócio taxativo. Irmãos, nós não temos hábito aqui de pedir dinheiro, de levantar oferta, de falar quem não. Só quando há uma necessidade e que Deus fala e os corações voluntários se ajudam. O Pix da igreja está aí. Você que queira ajudar, contribuir, nos ajudar. Sábado tem o nosso drive-thru de alimento. E hoje já me ligaram. Já tem 3 cestas básicas. Já vai ser doada. Glória a Deus. O meu pai está mandando mensagem para todo mundo aqui no bairro, os contatos dele, e está nos ajudando. E eu creio que nós vamos abençoar vidas. Nós vamos ter um drive-thru no sábado agora, em 2 horários. Tá? É um drive-thru, que nem lá no Mac. Você encosta, tal, faz o pedido e pega do outro lado. Aqui é o contrário. Você encosta, deixa a tua bênção e sai abençoado. Tá? Em nome de Jesus. Eu estarei lá em Pati para poder abençoar junto com os irmãos do social, abençoar a tua vida. Então você que queira nos ajudar com alimentos, tá? Você vai encostar o teu carro lá, vai ter um lugar, um espaço, você vai deixar o teu alimento, nós vamos orar com você através do distanciamento, abençoar a tua vida. Você não vai ter contato com ninguém, com nada, vai voltar para o teu lado, vamos higienizar tudo aquilo que você trouxe com álcool, limpar e guardar para abençoar vidas. Todo um trabalho de higienização para que não haja risco, para que não corremos risco nenhum. Tudo com segurança. Amém? Então você que talvez não possa vir, é de longe, é de outra cidade e queira contribuir através de recurso, é só pegar o Pix da igreja. E aí você faz esse Pix e na tua descrição do Pix você coloca lá oferta para alimentos ou alimentação ou alimentos, só para que a gente possa diferenciar e retirar esse valor da conta da igreja e comprar e trazer isso para alimentos. Vidas precisam disso, precisam. E eu quero convidar você, já que a Cristina está pondo aí, nosso drive-thru, irmãos. Vai acontecer sábado, dia 3/4, das 10 a meio-dia. A gente para almoçar na casa do Rodrigo e volta das 14 às 17. Em nome de Jesus, deixa Deus te usar. Amém? Então, drive-thru, irmãos. Não deixe de ajudar vidas, famílias que estão necessitadas. Tem muita gente precisando. E eu quero contar com a sua ajuda. Eu quero contar com você, fiel à obra do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. E é o que eu disse para vocês. Eu sei que tem igrejas que recolhem toneladas de alimento. Mas eu aprendi com Deus que a quantidade nunca vai alcançar a capacidade da qualidade. Porque a qualidade não é gerada do quanto tem, mas é gerada da intenção de como é feita. Então a nossa intenção está de acordo com qualquer 15.000 toneladas que já foi feita. Então não somos uma igreja pequena. Nós somos um povo grande, de um Deus grande, com atitudes grandes, que se fez pequeno para se tornar grande um dia. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Você que acompanhou com a gente. O nosso irmão José está dizendo que a palavra falou muito com ele. E eu creio, irmão José, porque falou muito comigo hoje. Chega de reclamar, gente. Chega de reclamar. Chega de ficar aí tentando discernir o que Deus quer fazer. Você não é Deus. Se tem coisa que Deus não revelou nem para o filho dele, nem para Jesus, não vai revelar para você nem para mim. Lembrando que tem coisas que é revelada aos filhos, tá? É para revelar para os filhos, mas tem coisas que não adianta, Deus não vai te revelar. Então é melhor nós continuarmos o nosso legado. Jovem Gabriel, carinho imenso. Deus abençoe. Deus abençoe minha mãe que está aqui conosco na live, vivo, minhas tias, igreja, o NH, irmãos que também são de outros ministérios, pastor Bruno,
Amém. Nossos pastores que estavam conosco aqui. Que Deus abençoe vocês, queridos. Queria orar com você. Encerrar em nome de Jesus essa live. Eu creio que foi bênção para a nossa vida. Eu creio que Deus, Ele, pelo menos ao meu coração, irmãos, Deus, Ele falou muito. E eu creio que vai falar muito mais ainda. Se eu e você continuar acreditando, se eu e você continuar buscando, eu creio que Deus, irmãos, Ele pode mudar toda essa história. E creio que nós, irmãos, juntos, vamos alcançar. Tá, irmãos? Eu creio que Deus, Ele vai mover essa situação sobre a minha vida, a tua vida. E também quero convidar você domingo. Domingo, irmãos, nós vamos estar ali no Hospital Santa Maria, às 9h30 da manhã, em mais um clamor por vidas, com nossas faixas, clamando pela nação, mantendo o distanciamento, álcool em gel, máscara, mas nós estaremos ali. Eu queria contar contigo. Você que queira participar, quiser fazer o teu cartazinho, comprar tua cartolina, escrever uma frase que Deus colocou no teu coração, fique à vontade, tá liberado. Tá? Tá liberado. Nós estaremos ali. Porque nós vamos declarar esse louvor que nós declaramos lá no domingo passado. Que a gente não vai parar. A gente não vai parar. A gente não vai parar. A gente vai continuar. A gente vai até o fim. Em nome de Jesus. Até o fim. Eu queria orar com você. E declarar na tua vida. A todos vocês. A gente não vai. A gente vai continuar. A gente vai até o fim, irmão. A gente vai até o fim. Com choro, sem choro. Nós vamos chegar. Vamos orar? Curve tua cabeça aí. Curva aí. Pai, aos teus filhos, Senhor, que é a questão. E que talvez, assim como eu ouvi essa palavra, Senhor, e que por dentro, Pai, está pedindo e gritando misericórdia, pedindo a tua ajuda. Pai, nos ajude, Senhor. Não temos muitas das vezes força, Pai, para continuar, Senhor. Mas o Senhor, Pai, é que vai dar força, Senhor. E que em nome de Jesus nós vamos continuar. Você não vai parar aqui. Ninguém aqui vai parar. Nós vamos até o fim. Nós vamos até o fim. Todos nós até o fim. Até o fim, querido. Não sai agora do barco, gente. Vai passar. Vai passar. Você vai ajudar alguém através do teu legado. Teu legado, não é nem teu legado. Vai restaurar a vida. Pessoas, casas, famílias, nações, através de você. Através de você. Deus abençoe vocês. Fiquem todos com Deus aí, queridos. Nós vamos até o fim. Até o fim, em nome de Jesus. Até o fim. Não vamos parar. Amém. Glória a Deus. Curva a tua cabeça aí. Estenda assim a sua mão, ó. Assim, ó, para receber, tá? Assim, ó, para você receber no teu lar. Curva aí. Pai, que o grande amor de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, e as duas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, a tua casa, sempre, sempre, sempre. E você que acredita, deixa aí, ó, um joinha e uma benção, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Você não vai parar, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. E fique com Deus todos
vocês. Todos vocês. Amém, meus queridos? Fiquem com Deus. Ó, lembrando vocês, domingo tô de volta aqui, irmão. Domingo Deus tem uma palavra para você também. Amém? E sabadão conto com todos. Amém? Tem alguns irmãos que estão com a gente aqui, ó. Que Deus abençoe vocês. A Dani tá perguntando o louvor. Dani, você não vai parar, tá? Samuel, deixa eu ver aqui, Dani, já vou te passar agora aqui, que aqui é tudo ao vivo. Samuel, tá? Você não vai parar, tá bom? Não desista. Esse louvor fala muito comigo e eu passei alguns momentos aqui difíceis, né? Momentos na verdade difíceis, né? Desculpa, difíceis, e esse louvor ele mexeu muito comigo, falou muito comigo, com a minha esposa, a minha família, e nós entendemos que tem momento que a gente precisa entender que não é hora de parar, é hora de continuar. Amém? Deus abençoe vocês. Queridos, quero deixar aqui também o recadinho, a liderança que vai receber uma mensagem minha no WhatsApp. Nós vamos bater um papo sexta-feira, toda a liderança. Amém? Para a gente encaminhar alguns projetos aí. Tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Até a próxima. E domingo, sábado pela manhã, Darby Tour. Depois à tarde, quem puder eu conto com você. Domingo nós teremos às 9h30 no nosso clamor, ali no Hospital Santa Maria, depois da Santa Casa. E também à noite, às 18h30, estaremos juntos para a honra e glória do Senhor. E mais uma vez, você que tem contribuído, dizimado, ofertado, nos ajudado nessa obra, muito obrigado. O pastor é grato pela vida de vocês e nós não vamos parar. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos vocês.